Olá, povo de Deus, vamos lá para o nosso segundo capítulo do profeta Oséias. Alguém leu, quando eu pedi para começar a leitura, alguém leu e disse assim: Padre, eu não entendi nada do que leu. Eu sei que no desenrolar das leituras você vai compreendendo melhor, mas para quem está lendo a primeira vez, talvez vai dizer isso também: Padre, eu não entendi nada nesse primeiro capítulo, não entendi nada desse segundo. Então veja bem, nós precisamos entender que aqui o Senhor está falando de um matrimônio, o matrimônio do profeta com o povo, com essa mulher adúltera, significando o matrimônio de Deus com o povo de Israel. E esse matrimônio também, nós podemos olhar a nossa relação com Deus. Deus nos chama a uma relação tão próxima, tão íntima, como um matrimônio. Assim como no matrimônio o casal precisa ser um para o outro, ter aquela proximidade, aquela intimidade, Deus também nos chama a uma intimidade. Então, nesse caso desse matrimônio aqui do Senhor com o povo de Israel naquele momento, a mulher naquele instante que esse profeta está em atuação, quando uma mulher casava-se com um homem, separava daquele homem e se juntava a outro homem, mesmo se esse segundo homem, que ela estava ali na atualidade, morresse e o primeiro marido a quisesse de volta, mesmo assim ele não poderia recebê-la de volta. Mesmo ela tendo ficado viúva, ela desejando voltar para ele e ele desejando voltar para ela, não poderia, era proibido. Mas o Senhor que se compara a nós aí, num casamento, ele aceita a esposa adúltera de volta, o Senhor nos aceita de volta. Então, vamos ao segundo capítulo. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os filhos de Israel serão tão numerosos como a areia do mar. Em lugar de lhes dizer Lo-Ami, serão chamados filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e de Israel se reunirão, constituirão para si um único chefe e transbordarão de seu território, porque será grande o dia de Jezrael. Vossos irmãos serão chamados Ami e vossas irmãs Ruhamá. Castigo e salvação da esposa infiel. Então o Senhor está falando do seu povo como uma esposa. Protestai contra vossa mãe. Protestai, porque já não é minha mulher, e já não sou seu marido. Afaste ela de sua face, suas fornicações e seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a desnude como no dia de seu nascimento, e não a torne como um deserto, para que eu não a reduza a uma terra seca e não a deixe perecer de sede. Não terei compaixão de seus filhos, porque são adulterinos. Sim, sua mãe cometeu o adultério, desonrou-se aquela que o concebeu. Ela disse consigo mesma: seguirei os meus amantes que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. Por isso fecharei com espinhos o seu caminho e o cercarei com um muro. Ela não encontrará mais saída. Perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Ela os procurará, mas não os encontrará. Então dirá: voltarei para o meu primeiro marido, porque eu era outrora mais feliz que agora. Nós podemos olhar a nossa vida longe do Senhor. Às vezes nós conhecemos o Senhor, afastamos do Senhor, encontramos só tristeza, desolação, e como filho pródigo é tão bom quando nós olhamos para trás e percebemos ali um Deus que cuida de nós e que nós afastamos dele, e ele nos chama a essa proximidade novamente. Ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho e o óleo, e quem lhe prodigalizava a prata e o ouro que se consagra a Baal. Então o Senhor está reclamando dessa mulher adúltera, que ela pegava tudo que o Senhor dava a ela e adulterava com tudo aquilo, usava aquilo para o mal, e não reconhecendo que é o Senhor que dá todas as coisas.
Às vezes nós também somos um pouco assim, de acharmos porque trabalhamos, porque conseguimos muitas coisas fruto do nosso trabalho, desvinculamos esse benefício, essa graça de Deus na nossa vida do Senhor. Parece que são só nossas capacidades, nossas potencialidades, nossa inteligência que age e nos faz enriquecer, nos faz prosperar. Mas nós precisamos lembrar que é o Senhor que nos dá todas as coisas, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos abençoa, e o Senhor nos abençoa, faz as coisas darem certo. E quando as coisas dão certo, às vezes nós banimos o Senhor e queremos fazer e realizar as nossas vontades apenas longe do Senhor. Por isso, retomarei o meu trigo no seu tempo e o meu vinho na sua estação. Retirarei minha lã e meu linho com que cobri a sua nudez. Vou descobrir sua objeção aos olhos de seus amantes, e ninguém a libertará de minha mão. Porei fim a todos os seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados e a todas as suas festas. Devastarei sua vinha e sua figueira, das quais dizia: eis a paga que me deram meus amantes. Farei delas um matagal que os animais selvagens devorarão. Nós recebemos tantos benefícios do Senhor, começamos a saborear das coisas que nós podemos saborear a partir das nossas conquistas e nos afastamos do Senhor. E não voltamos o nosso olhar para o Senhor, o nosso coração para Ele. Nos deliciamos, né, de tudo aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar, fruto do nosso trabalho, mas nós excluímos muitas vezes o Senhor. Eu a farei espiar os dias de Baal, quando lhe queimava ofertas, ataviada de seu colar e de suas joias, para cortejar os seus amantes, sem pensar mais em mim, oráculo do Senhor. Lembrando também que quando vai falando de amantes aqui, nós podemos dizer: mas eu não tenho amantes. Mas esses amantes aqui também têm sentido figurado de tantas coisas que nós nos envolvemos com tantas coisas aqui na terra. Por exemplo, domingo é o dia do Senhor, é mandamento da lei de Deus guardar os domingos e festas. Se aparece uma festa mundana, quantas pessoas deixam de ir à igreja, deixam de elevar o seu culto a Deus para ir curtir as festas mundanas? Então, esse adulterar aqui, nós também adulteramos, nós também fugimos do Senhor, nós fugimos ao projeto original do Senhor para as nossas vidas. Por isso a atrairei e a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor, como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. O deserto é lugar de crescimento, é lugar de provação, é lugar de nós voltarmos para Deus. Mas o que o Senhor espera de nós é que nós cresçamos no amor, nessa graça de Deus, esse conhecimento de Deus. Não é necessário que nós passemos por esse deserto, por essa aridez, pelo sofrimento, para crescermos nas coisas de Deus, mas nós podemos crescer pedindo ao Senhor que nos dê cada dia mais entendimento, cada dia mais desejo pelas coisas do céu, pelas coisas que não são passageiras, que não são finitas, o desejo pelo infinito, o desejo pelo Senhor, por aquilo que é transcendente. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal e ninguém pronunciará tais nomes. Farei para eles naquele dia uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu e os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei repousar com segurança. Eu a desposarei para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu a desposarei com fidelidade, conhecerás o Senhor.
Naquele dia, diz o Senhor, eu atenderei aos céus e eles atenderão à terra. A terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e estes atenderão a Jezrael. Farei dele para mim uma terra bem semeada, usarei de misericórdia com Lo-Ruhamá, e direi a Lo-Ami, tu és meu servo, e ele me dirá, vós sois meu Deus. O que o Senhor espera de nós, e o que o Senhor está falando com essas leituras, com o profeta Oséias, né, que contrai matrimônio com uma mulher adúltera, né, com uma prostituta, ensinando para nós, mostrando para nós que essa mulher adúltera significa ali naquele momento o povo de Israel, mas hoje também nós quantas vezes fugimos do nosso Deus, fugimos da presença do Senhor, valorizamos e buscamos tantas outras coisas, nos envolvemos com tantas coisas, nos gastamos com tantas coisas, gastamos o nosso tempo com coisas que são secundárias, nos envolvendo com coisas que são passageiras, nos agarramos tanto a essas coisas que não ao Senhor, não crescemos nas coisas de Deus, não lemos a palavra, não rezamos com essa palavra, porque essa palavra de hoje, o que ela te diz? Será que nós também não estamos tão envolvidos com tantas coisas aqui na terra, com tantas coisas que vão passar, que são coisas passageiras, coisas que se você morre hoje, vão ficar aí, mas e eternidade? Quanto à eternidade, o que você tem feito, o que você tem buscado, como você tem vivido? Então, essa leitura do profeta Oséias, claro, nós vamos continuando. O Senhor está falando desse não povo, o Senhor está falando desse povo afastado dele, desse povo entregue à prostituição, entregue à idolatria. E aqui nós não estamos falando, por exemplo, de se ter uma imagem como essa. Eu tenho essa imagem de São José, é uma imagem, mas eu não adoro São José, eu não adoro imagens. O Senhor não está falando somente daquele povo que adorava as imagens dos deuses ali representados, aqueles deuses representados por aquelas imagens em que eles adoravam, enquanto os cristãos no início da igreja foram mortos porque não adoraram aqueles deuses, não queimaram incenso àqueles deuses, mas hoje nós nos gastamos tanto com tantas outras idolatrias, a idolatria que ao dinheiro, por exemplo, e a pessoa quer ter e não gasta desse dinheiro para fazer o bem. Às vezes quando nós damos uma esmola, quando nós fazemos o bem, assim achando que estamos fazendo algo tão exagerado, como eu sou bom. Então que nós possamos, com essas leituras, com todos esses capítulos, cada dia um capítulo, o profeta Oséias, de nós voltarmos o nosso coração para o Senhor, de nós voltarmos o nosso coração para as coisas que são infinitas, que são invisíveis, que são transcendentes, que transcende esse plano nosso material, que nós lutemos pelos nossos sonhos, as nossas conquistas aqui, quantas coisas nós queremos realizar, mas sem esquecer do plano de Deus para as nossas vidas, do chamado de Deus para a sua vida. Deus nos chama a sermos servos, a uma intimidade maior, uma proximidade maior, e às vezes nós apenas cruzamos os nossos braços. Nós não nos envolvemos com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Não queremos fazer nada, queremos nos gastar ou nos gastamos com as coisas que são desse mundo. E quando nos gastamos com as coisas de Deus, é tão breve, um momento tão rápido. Quantas vezes as coisas de Deus ficam para segundo lugar em nossa vida. Nós não queremos renunciar a nós mesmos, nós não queremos sacrifícios, nós não queremos mortificações, nós queremos de Deus apenas a proteção, a graça, a bênção, as vitórias, queremos todo o bem que vem de Deus para vivermos todo o bem nessa vida. E o Senhor diz diante de Pilatos, o meu reino não é desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos pelejariam por mim, mas o meu reino não é desse mundo. Cuidado, meus irmãos, para nós não nos envolvermos demais nas coisas da terra, nas coisas que passam, mas que você possa voltar o teu olhar, o teu coração para as coisas que não passam e passar a servir ao Senhor com mais força, com mais garra, se gastando nas coisas de Deus.
Então que Deus te abençoe, para que nós não fujamos do plano que Deus tem para as nossas vidas, indo nos adulterar, ou seja, fugir do plano original de Deus para a minha vida, para a sua vida, para irmos buscar outras coisas, nos gastarmos com outras coisas que não o nosso Deus. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal, mas principalmente aquele mal que te rouba a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.